Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti e rogamos que pelo nome de Cristo Jesus o Senhor nos permita conhecer as verdades da vida cristã para nossa edificação e crescimento, a fim de que também possamos edificar a Igreja de Cristo, o corpo, sendo nós mesmos instrumentos da Tua graça. Capacita-nos, ó Deus, através do estudo da história e da vida de homens que serviram o reino. Como disse o apóstolo Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, ao capítulo 11: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Dar-nos então esta graça de tomarmos por imitação aqueles que imitam a Jesus Cristo. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Filipenses capítulo 3. O verso 12. Filipenses capítulo 3, verso 12. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Verso 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcancemos. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Filipenses, fala acerca da vida cristã, esse processo nós chamamos de santificação progressiva. E ele diz então que não que ele já o tenha recebido ou obtido, ou seja, a perfeição, mas ele diz que prossegue para conquistar aquilo o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Então ele se declara ter sido conquistado e por causa dessa conquista em Cristo, agora ele está prosseguindo para conquistar. O verso 16 então ele encerra dizendo assim: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. O desejo do apóstolo é que, na medida em que venhamos a crescer, vivamos conforme o crescimento que alcançamos. A Bíblia usa muitas figuras para falar da igreja. Uma das figuras diz que nós éramos crianças acostumadas ao leite, mas agora nós nos tornamos adultos e o leite já não é mais o alimento apropriado. Nós já não podemos mais ser sustentados só pelo leite, mas precisamos de comidas mais complexas, de alimentos mais complexos. Então, esse é o chamado do apóstolo São Paulo. E o puritano que nós vamos ver hoje vai nos dirigir a essa ideia de um crescimento de uma proporção maior a cada dia. Nós hoje vamos tratar acerca de James Durham. James Durham, conhecido como uma das mais brilhantes mentes da Escócia, nasceu num lar rico. E uma coisa interessante sobre a vida desse homem é que as pessoas ficavam maravilhadas por abrir mão da riqueza, do conforto, do luxo, para viver como um ministro do Evangelho. Então as pessoas de todo o povoado falavam muito sobre isso, sobre o fato de ele ter abandonado tudo para se tornar um ministro do Evangelho. Foi o filho mais velho de Alexander Durham e Ellen Ramsay. Então esses são os seus pais. Ele estudou na Universidade de St. Andrew, mas não graduou. Ele deixa a universidade. A princípio a ideia dele era se tornar um fidalgo rural, então viver das fazendas da família, dos bens da família. Então ele abandona a universidade. Mas Durham converteu-se logo depois de casar-se com Anna Durham. Ele chegou a uma profunda convicção religiosa quando estava visitando sua sogra. Sua sogra o persuadiu a ir à igreja no sábado anterior à celebração da ceia do Senhor. Nós vamos ver a ceia do Senhor nos puritanos, e os puritanos tinham uma prática que lhes era própria. Na Inglaterra e na Escócia, o sábado que antecedia a ceia tinha um culto especial para preparar as mentes e os corações para se achegarem à mesa do Senhor. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Chega uma carta na sua casa. O presidente da República está chamando você para um almoço.
carro está chegando na quarta-feira e fala assim, o almoço vai ser sábado. O que você vai fazer até sábado? Corta o cabelo, faz a barba, compra roupa nova, não vai ser assim? Treina, porque chegar lá vai ter talher de um tipo, talher do outro tipo, prato de um tipo, prato do outro, copo de um jeito, e você não vai passar vergonha, né? Aí vai preparar para chegar lá e comer com as autoridades, não é assim? Não é desse jeito? Quando você vai à mesa de Deus, como é que você faz? Qualquer jeito, né? Nem aí, não se prepara, tá nem aí. Os puritanos não pensavam assim, eles entendiam então que quando a pessoa ia à mesa, tinha que ter uma preparação. Nos Estados Unidos, com os puritanos da Nova Inglaterra, a preparação acontecia na quinta-feira. Então a quinta-feira que antecedia o culto de Santa Ceia, tinha um culto de preparação. Nesse culto, o ministro instruía sobre arrependimento, o preparo correto para se chegar à mesa, o abandono dos pecados. Toda essa instrução preparava os corações para que naquele dia do banquete espiritual, à mesa do Senhor, eles se achegassem preparados para estar à presença do Mestre. Então a sogra dele o convence a ir no culto de sábado que antecede a celebração da ceia do Senhor. Durham relutantemente foi, mas ficou muito impressionado com o culto. Então a princípio ele foi porque a sogra chamou, né? E sogra é melhor atender do que discutir com ela. Aí ele foi bravo com a sogra. Chegou lá, ele ficou impressionado com o culto lhe falou. Tendo voltado para casa, disse à sogra: o ministro pregou muito seriamente hoje, e não é preciso insistir comigo para eu ir à igreja amanhã. As coisas já mudaram, né? Ele chegou em casa falando assim, olha, o ministro pregou lá, foi sério, né? Eu nem preciso me chamar para ir amanhã não, que eu já estou pronto. Então ele já se dispôs a ir à mesa. Alguém que tinha ido relutante, agora já é alguém transformado. Já está dizendo assim, olha, pode ficar tranquilo, sogra, que amanhã eu mesmo que vou. Eu mesmo irei ao culto. Na manhã seguinte, Ephraim Menville pregou baseado em 1 Pedro 2,7. Vamos ler este texto? Primeira Epístola de São Pedro, o capítulo 2, o verso 7. Para vós outros, portanto, o que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. Nesse sermão que ele ouviu, tratava-se sobre a plenitude e a preciosidade de Cristo. Durham então foi habilitado a unir-se a Cristo pela fé e a sentar-se à mesa do Senhor neste dia. Então, ao ouvir essa pregação sobre a preciosidade da obra e pessoa de Cristo, ele então agora se une pela fé a Cristo Jesus. Então aqui aconteceu a conversão dele, né? Nesse dia ele chegou ao pleno conhecimento do Evangelho. As experiências de Durham nesse extraordinário domingo, combinadas com seu intenso estudo das Escrituras e com as suas diversas experiências como capitão do exército escocês durante a Guerra Civil de 1640, o levaram à certeza da salvação em Cristo. Então veja que ele não parou ali naquele dia. Ele continuou estudando as Escrituras de forma intensa. Depois as experiências pessoais dele, por exemplo, uma vez ele quase foi morto por um tiro quando estava cavalgando na guerra. Depois, numa outra situação, um soldado derrubou no chão e já estava para estocá-lo com a espada, só não fez porque ele estava todo vestido de preto. E o soldado inglês pensou que ele fosse um ministro do Evangelho. Na época, os pastores se vestiam todos de preto. A toga que algumas igrejas presbiterianas utilizam, ela indica o magistério, o ensino. Então a roupa toda preta que chama a sobriedade do momento, a seriedade, e faz com que os ministros sejam distintos dos demais. Eu não uso porque nosso clima não permite, né? Não dá para vestir. É uma capa que vai até os pés, cobrindo todo, igual aquelas que os juízes usam. Então é muito quente para usar. Mas então aquele soldado, quando vê vestido todo de preto no campo de batalha e vai furá-lo com a espada, pensa que ele é um pastor, então o deixa ir embora vivo. Essas experiências do campo de batalha, o estudo intenso das Escrituras e a conversão dele foram motivos para que ele chegasse à certeza de que cria em Cristo Jesus. Então ele dá agora continuidade na sua vida cristã.
Quando David Dixon o ouviu orar com seus soldados, ficou tão impressionado que insistiu que ele estudasse para ser ministro. David Dixon era um dos professores na Universidade de Glasgow, de teologia. E um dia ele escuta o James Durham orando com os soldados. E ele fica tão impressionado com a oração que ele o procura e diz assim: meu jovem, você está no ofício errado, vá para casa, você deve ser um ministro. Ele ignora a princípio que foi dito por David Dixon, que depois vai tornar-se mestre dele na Universidade de Teologia e continua o ofício de capitão no exército. Mas ele percebeu nele uma piedade que era além da comum. Disse: meu jovem, você não é o seu ofício é ministro do Evangelho. E o convidou a estudar então teologia. A crescente percepção que obteve de que Deus o chamava para o ministério o persuadiu a matricular-se na Universidade de Glasgow. Ele obteve o grau de mestre em artes em 1647. Ele estava então com 25 anos de idade. Nesse mesmo ano ele foi ordenado ministro do Evangelho. O grau em artes aqui, mestre em artes, não são as artes como a gente pensa hoje. Pintura, música, escultura. Artes aqui denota algo diferente. Então, na época, os cursos eram divididos então em algumas áreas, e uma das áreas era artes. E ele então se forma no ano de 1647, e no mesmo ano que ele se forma mestre, com 25 anos de idade, ele já é ordenado ministro, e assume então uma pequena igreja próxima da capital da Escócia. Em 1650, Durham foi nomeado professor de teologia na Universidade de Glasgow. A humilde e seriedade de Durham eram especialmente evidentes em sua pregação e durante as ocasiões de administração da ceia do Senhor. Alguns diziam que nessas ocasiões ele lhes falava como um homem que tinha estado no céu. A seriedade dele na pregação e na administração da ceia era tão grande que o relato que as pessoas faziam é que ele falava como um homem que tinha estado no céu. Então, de fato, ele apresentava uma vida que era permeada não só pela humildade. Conta-se que uma vez ele estava caminhando com um jovem pastor pela rua e viu um monte de gente, uma multidão, se dirigindo para a igreja desse outro pastor. E aí o pastor então virou para o James Durham e falou: olha, parece que hoje você vai ter uma igreja vazia, né? E Durham então falou: e você vai ter uma igreja lotada. E aí o jovem então retrucou: se eles soubessem quem você era, não deixariam de assistir o seu sermão. E aí ele responde para o jovem, dizendo assim: a mim não me importa que o evangelho seja pregado e que conheçam a graça de Cristo Jesus. Então, de fato, é uma pessoa bem humilde, né? Hoje você vê os pastores lutando para serem mega pastores, né? Famosos, conhecidos. O ideal é que ele seja publicamente reconhecido em todos os lugares. E Durham diz: não, meu irmão, o que me importa é que eles ouçam o evangelho. Na sua igreja ou na minha, que seja pregado Cristo. Então, não tem essa ideia de que é meu e você não pode levar, né? Eu não quero. Tem pastor, vocês não imaginam tanto, que não quer. Quando você vai na casa, na igreja dele, eu saio de férias, aí eu não venho na igreja, eu vou em outra igreja. Às vezes você chega lá e eles: o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? E tal. Não, eu só vim assistir o culto, né? Rapaz, e você chamou meu ovelha? Não, só estava conversando com ele na rua, né? Se ele vê você conversando com o crente da igreja dele, falta morrer. Então, para que isso, né? Aonde a pessoa estiver, ela vai estar servindo a quem? Cristo Jesus. Então, ele era conhecido aí pela sua humildade. E outra questão é essa questão da sua seriedade, tanto na pregação quanto na administração do sacramento. James Durham morreu com 35 anos em 25 de junho de 1658. De novo, a característica dos puritanos europeus é que eles morriam bem novos. Morriam novos. Olha, eu vou fazer 40 agora em maio. 40. E ele com 35 anos já tinha morrido. Então, a vida assim bem curta. Ele foi ordenado com 25, lembram disso? 25 anos ele assumiu a primeira igreja. Então, o ministério dele também foi um ministério curto. O ministério foi um ministério bem curto. Ele estudava e trabalhava
tão arduamente que alguns acham que isso apressara a sua morte. Eu só acho que ele trabalhava tanto, estudava tanto, que algumas pessoas acreditam que isso ajudou o estado de debilidade dele avançado e ele viesse então a falecer, de tanto que ele se entregava ao trabalho. Ele dizia que se pudesse viver mais 10 anos, gostaria de viver 9 anos para os estudos, para pregar no 10º ano. Então, a seriedade como ele olhava e falava assim, olha, se eu pudesse viver mais 10 anos, eu ia estudar 9 para pregar no 10º. Vocês já viram pastor folheando a Bíblia? Principalmente, às vezes, você entra ali no púlpito, né? Aí folheia para um lado, folheia para o outro, folheia para um, folheia para o outro, folheia para um, folheia para o outro. Aí acha alguma coisa, aí chega lá, olha, não deu tempo de preparar, mas, né, vamos ver o que sai aqui. E aí fala tanta bobeira. O texto é só pretexto, né? Porque do texto mesmo ele não fala nada. Porque não se preparou. Um primeiro fato que eu considero aqui, aquele fato anterior que citaram sobre ele, que ele era uma pessoa de seriedade. Quando a gente faz algumas coisas, elas possuem maior ou menor grau de seriedade. Por exemplo, quando você tem um filho, é uma coisa muito séria, vocês concordam comigo? A responsabilidade é grande. E tudo que você fizer em relação a ele precisa ser muito bem pensado. Pode fazer de qualquer jeito. Agora, se você tiver um peixinho no aquário, o grau de seriedade é menor, né? Meu sobrinho, o primeiro que ele teve, ele comeu a cabeça do peixe e jogou o resto dentro do aquário. A minha irmã foi e comprou outro. Agora, na criança, você não faz isso. Se você agir de forma displicente com ela e perder ela, acabou. Então, tem coisas que estão em maior e menor grau. Quanto ao ministério, eu entendo que o que James Durham diz é isso mesmo. Ele diz, se Deus desse mais 10 anos para ele, ele ia estudar 9 para pregar no 10º. Porque, meus irmãos, se um médico comete um erro médico, o que acontece com você? Morre. Se um pastor comete um erro, talvez você tenha a vida eterna prejudicada. Ele não está falando de coisas temporais, está falando de coisas eternas, muito sérias. Os reflexos não são agora, os reflexos serão para a eternidade. Nós vamos ver domingo de manhã, Tiago, capítulo 3, aí começa dizendo assim, não quereis muitos de vós vos tornardes mestres. Então já a exortação começa assim, não queira, não vem querendo ser não, porque vocês vão ter que responder de forma mais dura. A Bíblia diz que Deus vai requerer dos ministros a alma de cada um daqueles sob a sua responsabilidade. Conta-se que Richard Baxter ficava desesperado e se colocava em oração durante a madrugada, e a esposa, homem, o que você tem que você está tão desesperado? Ele fala, mulher, como eu posso dormir sabendo que tem tantas almas à minha responsabilidade? Então o ministério é algo muito difícil. Eu não tenho medo de dizer que eu não estou porque eu quero, eu estou porque eu sou obrigado. Eu fui vocacionado por Deus. Naturalmente, eu não era para ser pastor. Por natureza e vocação natural e vontade própria, eu queria ser veterinário. Mas Deus, pela sua providência, me chamou. Então, por obrigação do ofício, chamado de Deus, eu sou ministro. Mas é árduo. Então, quando Durham diz que isso dá 9 para pregar no 10º, é porque ele está considerando a seriedade. A seriedade, como é sério, como é preocupante o ofício e como é árduo. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de pregar ou ensinar na igreja e sabem como é difícil, como é pesado a nós lidarmos. Primeiro, porque o que nós ensinamos deve ser uma verdade para nós. Então, em primeiro lugar, antes de pregar ou ensinar qualquer coisa, eu tenho que viver, porque senão eu me torno o quê? Hipócrita. E o hipócrita, a palavra hipócrites no grego, significa o ator. Era o ator que fazia uma máscara e se fingia de outra pessoa. Então, hipócrites no grego era o ator que fazia uma peça.
Então, às vezes, a gente faz muita peça, né? Muitos artistas estão dentro da igreja disfarçados de uma coisa que não são. Então, a gente precisa primeiro viver para pregar. Então, a pregação, ela exige, antes de qualquer coisa, um ensino que eu viva a verdade. E então eu possa ensinar aquela verdade. Vocês já pensaram? Alguém aqui não sabe andar de bicicleta? Todo mundo sabe, né? Então, alguém que não sabe nadar? Tem aí lá, tem um que não sabe nadar. Aí eu, vou ensinar você a nadar, Elias. Aí eu não sei nadar, o que vai adiantar? O que adianta? Então, Everton, você não sabe andar de bicicleta. Vou ensinar você a andar de bicicleta, Everton. Eu não sei andar, como é que eu vou ensinar ele? Aí já imaginou, o pastor vem aqui, não ora, não sabe orar. Eu vou ensinar vocês a orarem. Então, é um exercício duro. Quando ele diz isso, quando ele se dirige a essa ideia, é porque ele estava pensando nessa seriedade. Então, um longo tempo de preparo para que possa haver, então, uma pregação sincera e correta. Ok? Vamos aos escritos dele. O primeiro escrito é a morte abençoada dos que morrem no Senhor. Tem um capítulo no livro A Prática da Piedade. Esse livro tem um capítulo que trata só sobre como o cristão deve enfrentar a morte, como o cristão deve lidar com a morte. E aqui ele escreveu então um livro de 129 páginas, bem pequenininho, que fala justamente sobre isso. Depois de estabelecer a certeza da morte, que essa exposição acontece em Apocalipse 14, 13, vamos ler lá, abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, a partir deste texto aí, da exposição deste texto, ele escreve este livreto. Nesse texto ele mostra a bem-aventurança dos crentes que morrem no Senhor e a miséria dos que rejeitam a Deus. Porque esse texto está dizendo que há uma bem-aventurança em quem morre com Cristo. O que há com que acontece com aquele que morre sem Cristo? Desgraça. Se um é bem-aventurado, o outro não é. Se um é feliz, o outro é miserável. A obra promove meditação sobre a morte, a nossa preparação para ela. Então, primeiro ele trata sobre o que é a morte. Para nós, cristãos, a morte é um privilégio. A gente é promovido. O que Paulo disse? Porque para mim, ai de mim morrer, né? Deus me livre, não é assim? Então um dia desse estava conversando com crentes e tal. Aí a pessoa faleceu, tem 3 semanas. Nós estávamos lá no ofício fúnebre. E eu falei, nosso dia vai chegar. Não, Deus me livre, pastor. Porque para mim o morrer é o lucro. Eu posso até considerar o que o apóstolo disse. Se eu for um crente ativo, né? Mas o Senhor ainda me quer aqui, porque tem muitos aqui eu pregar o evangelho. Se você não estiver pregando o evangelho, é melhor que morra, né? Não foi o que o apóstolo Paulo fez? Vou entregar uns aqui para o diabo, porque é melhor que morra e vá embora do que continuar entre nós. Que dá mais trabalho do que ajuda. Então ele fala sobre a morte. Depois ele fala sobre o preparo. Vocês já pensaram que a morte pode chegar quando acabar essa reunião de estudo bíblico? Talvez você não passe da porta, nem daquela pista, nem da esquina, nem chegue em casa. Talvez chegue, deite no levante. Talvez passe o dia de amanhã ou a próxima semana. Quando é que a morte vem? Ninguém sabe. Qual é a instrução bíblica então? Sejam vigilantes e sóbrios. Então eu tenho que me preparar para a morte. No livro ele vai dar instruções sobre como preparar-se para a morte. Eu vou dar algumas nuances do que ele diz. Primeiro, você deve se preparar para a morte com boas obras. Olha lá em Apocalipse o que disse lá o verso 13 do capítulo 14. Alguém leia, por favor, o verso 13. Capítulo 14 de Apocalipse.
Então as suas obras o acompanham. Então quando a gente morrer, as nossas obras vão nos acompanhar. Que vão dizer se o galardão é maior ou menor. Pelas nossas obras nós seremos julgados. Se boas ou más, não importa. Todos prestaremos contas ao Senhor. Alguns que produzirem boas obras, porque foi colocado sobre o pouco, será colocado sobre o muito. O que não produzir boas obras, até o pouco que ele tinha lhe será tirado. Galardão aumentado ou diminuído. Então, uma das maneiras que nós preparamos são as boas obras. Eu gosto de considerar isso em termos de legado. Qual o legado que eu estou deixando? Minha família para minha sociedade. O legado é, quando você morre, o que você construiu? O que você estabeleceu? O que as pessoas vão dizer? Não é? Oh, e o fulano morreu. O fulano nunca fez nada na vida. Aí imagina a pessoa, rapaz, o fulano foi importante para a nossa comunidade, nossa sociedade, para a família dele. Ele construiu um legado, ele deixou um legado. Então as pessoas podem falar sobre isso. Então o que nós vamos deixar? Então é uma das coisas que ele considera aqueles que se preparam para a morte. A obra promove uma meditação sobre a morte, a nossa preparação para ela. Durham promove numerosas diretrizes para as pessoas morrerem no Senhor e mostra o que fazer quando a morte chega de repente. Engraçado, né? Ele está falando de uma antecipação. Quando a morte chegar de repente, você já está pronto. Vocês lembram das exortações de Jesus? As virgens, a que não encheu a sua lâmpada com azeite? Ele diz, olha, cuidado, eis que eu venho como um ladrão. Ele pode vir de duas formas. Ele pode chamar você pela morte, para encontrar-se com ele, ou ele pode vir na segunda vinda. De qualquer uma das duas formas, você vai prestar contas. Então, você deve estar sempre preparado para a chegada da morte. O livro conclui com um vibrante capítulo sobre o encorajamento na hora da morte, o qual mostra como cada pessoa da Trindade santifica a morte para o crente. Eu tive a oportunidade de, no leito de hospital, a quase morte, experimentar um momento desse. Quando meu sogro chegou no hospital e eu estava aguardando cirurgia devido ao acidente, faltava 3% do total de sangue que eu podia perder. Se eu perdesse mais 3%, eu morreria. Então eu já não sentia os braços, as pernas. E meu sogro então foi o primeiro a chegar. E ele então na sala de cirurgia se colocou ao meu lado e eu falei com ele que eu queria duas coisas. Primeiro, que ele levasse minha família para junto de si e cuidasse dela. Se fosse servido ao nosso bom Deus me levar aquele dia, que ele fizesse isso. E em segundo lugar, que ele continuasse instruindo eles na presença do Senhor. Eu lembro então que ele segurou minha mão, orou comigo e falou assim, não, você não vai morrer não. E eu respondi para ele, falei assim, eu não sei o que Deus tem reservado para mim. Mas eu tinha uma plena certeza que se eu morresse naquele dia, a minha morte seria assim. Então, será que nós estamos preparados? Lembra do que eu falei ainda há pouco? Não pode morrer. Deus me livre, né? Então se faz até o sinal da cruz, né? Tá amarrado, né? Tal, não sei o quê. Para de falar essas coisas. O crente tem que estar preparado para orar. Para Senhor, se for hoje, que isso aconteça e tal, eu estou preparado. Será que você está pronto? Será que vocês vão poder abrir o seu guarda-roupa, mexer nas suas coisas, resolver os problemas que ficaram pendentes, sem surpresas? Olha, vocês não sabem o tanto de vezes que eu, como ministro, depois fui acompanhar a família. Fulano morreu. Passa 10 dias, 7 dias, e a família... Aí eu vou lá ajudar a tirar as coisas da casa. Pastor, você pode vir aqui e tal, fulano está chorando, sofrendo muito. Aí lá vou eu. Chegava para ajudar, quando abre... Então chega aquele telefonema, rapaz, o fulano, ixi, o ciclano. Rapaz, tem uns que falam assim, pastor, se eu soubesse que ele morrendo ia ficar tanta coisa para a gente resolver, era melhor ele estar vivo. Então, será que você está pronto? Se você morrer agora, como é que vai ser depois? Nós temos que viver em um estado de
tal vigilância que quando a morte se aproximar, estejamos prontos para nos apresentar diante do Senhor sem medo nenhum. Tem um hino que fala sobre isso, né? Agora eu não me recordo qual o hino, mas eu lembro que tem uma estrofe que fala isso, que quando nós morrermos, né, estaremos na presença do Senhor de joelhos entre os santos. E será que a gente vai se encontrar lá mesmo? Eu não lembro se é, irmão, eu só lembro disso aqui, tá? Mas depois eu posso verificar. Então, aí ele termina o livro falando sobre esse encorajamento na hora da morte. Depois ele tem um outro livro sobre o livro de Apocalipse, são 1035 páginas. Esse volumoso comentário, originalmente impresso em 1658 e foi reimpresso 8 vezes no século seguinte. Baseia-se em observações sobre as leituras das Escrituras, chamada preleição, que Durham fazia todos os domingos, pouco antes do sermão. Então, um pouquinho antes do sermão, ele fazia uma preleição e essas preleições então, ele transformou nesse livro. O pessoal, um estudioso chamado Robert Bailey, que esteve na Assembleia de Westminster, quando foi escrito a Confissão e os Catecismos de Westminster, diz o seguinte, sobre esse livro de James Durham: não quer dizer nada que o sumamente judicioso Calvino e o agudo Beza, com muitos outros profundos teólogos, nunca se sentiram movidos a tentar alguma explicação desse livro, de Apocalipse. Mas espero poder afirmar ousadamente, sem risco de nenhuma censura pesada, que aí está lançada uma tal ponte sobre esse fundo rio, que quem passar por ela será movido para bendizer a Deus pelo trabalho do autor. Nem Teodoro Beza, nem João Calvino comentaram o livro de Apocalipse. Calvino, tem alguns livros que ele não comentou. Dentre os livros que ele não comentou está Apocalipse. Ele não se achava ainda preparado e pronto para comentar o livro de Apocalipse. Teodoro Beza, que foi o sucessor de Calvino, também não comentou. Então, quando Durham ele comenta o livro de Apocalipse, Robert Bailey vai e faz esse comentário, que o livro ajuda as pessoas a atravessar esse profundo rio e, de fato, glorificar a Deus pelo que o livro é. Então, 1035 páginas, um comentário aí magnífico sobre o livro de Apocalipse. James Durham não tem nenhum livro traduzido em língua portuguesa. Todos estão em língua inglesa. Esses livros, então, que falam sobre a teologia dele, só podem ser lidos na língua inglesa. Ele tem um outro livro chamado Cristo Crucificado, uma análise do Evangelho em 72 sermões no profeta Isaías. Um outro livro chamado concernente ao escândalo, leituras em Jó e práticas e exposições dos 10 mandamentos. Ele foi um escritor assim como ele teve a vida muito curta de ministério, dos 25 anos aos 35 anos, só nesse curto período é que ele escreveu. Então, apesar de ter sido muito curto, ele escreveu bastante. Por exemplo, escrever no livro, vocês têm que entender que nessa época não tinha energia elétrica, as coisas eram escritas com pena na tinta. Então, é bem difícil. A imprensa ainda era muito artesanal. Então, imprimir os livros era algo muito artesanal. Então, hoje o pessoal tem no computador a facilidade de ter todos. Eu tenho no meu Kindle 460 livros. Então, eu carrego na palma da mão. Quando eu vou para o banco, eu levo comigo 460 livros. Então, nem biblioteca física nessa época eles possuíam assim, era muito difícil. E apesar dessas limitações, ele conseguiu escrever tanto. No que diz respeito à vida acadêmica dele, quando ele se torna pastor lá perto da capital da Escócia, Edimburgo, ele vai então também assumir a cadeira do seu professor, David Dickinson, que era o seu professor, deixa a cadeira e ele então assume a cadeira do seu professor. Então, bem pouquinho tempo depois de ter terminado o seu mestrado, ele assume aquela cadeira do antigo professor dele e passa a ensinar. E uma outra consideração que os alunos faziam sobre ele era essa ideia dele de aproximar-se das Escrituras com muita propriedade e amar as Escrituras. Quando ele estava
no leito de morte, o cunhado dele, chamado John Carstairs, registra que ele disse: irmãos, com tudo que tenho pregado e escrito, há só uma passagem das Escrituras que posso lembrar ou captar. Diga-me se posso colocar todo o peso da minha salvação sobre ela. E a passagem é: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, ele está no leito de morte, já está morrendo, e o cunhado dele então ouve dele essas palavras. Ele diz assim: depois de ter pregado tanto, depois de ter escrito todos esses livros, só tem uma passagem que vem ao coração dele: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vocês se lembram que ele teve a certeza da salvação em 3 episódios. O primeiro episódio foi a conversão. Quando a sogra o chama, ele participa do pré-culto de ceia no sábado, decide então por vontade própria voltar no domingo, anuncia que o que o ministro pregou foi sério e que agora ele se aproximou de Cristo. Depois, um intenso estudo das Escrituras. E, em terceiro lugar, a vida dele no campo de batalha. O episódio culminante é quando um soldado do exército inglês, que estava lutando contra o exército escocês, do qual ele era um capitão, o derruba, e quando vai estocá-lo com a espada, cecha, porque pensa que ele é um ministro do evangelho, por ele estar vestido de preto. Então, todos esses episódios convencem ele de que ele era, de fato, um crente. Naquele momento posterior, quando o David Dixon escuta ele orando com os soldados e vai inquiri-lo, dizendo: meu filho, meu jovem, você está no ofício errado, seu lugar não é no campo de batalha, é na igreja. Ele então passa aquele momento a ouvir essas persuasões do Espírito, se convence de que deveria ser um pastor e vai à Universidade de Glasgow. Lá ele estuda e termina o mestrado em 1647 e se torna pastor naquele mesmo ano. Aí agora vem a morte. Quando a morte chega, ele diz: olha, depois de ter pregado tanto, ter escrito tanto, só tem uma coisa a qual eu me apego. E aí ele cita então essa verdade do Evangelho de João. No fim, a graça triunfou. Pouco antes de morrer, Durham bradou com um santo gozo: acaso o Senhor não é bom? Porventura ele não é infinitamente bom? Vejam como ele sorri. Isso é o que digo e proclamo. E então ele perece. Então ele fala: olha, Jesus declarou que todo aquele que se aproxima dele, de modo nenhum ele lançará fora. Parece ser um vislumbre da nossa condição pecaminosa. Eu falei aqui, eu não sei se foi na classe de escola dominical ou num dos sermões, sobre esse exercício especial de reconhecimento da graça. A oração, ela precisa de um ingredientezinho que nós dispensamos no mundo ocidental, chamado meditação. Meditação aqui não é aquela prática que os espíritas ou os budistas praticam, de se esvaziar. A meditação bíblica, que se encontra principalmente no livro dos Salmos, diz respeito a encher-se da palavra. Meditar na grandiosidade de quem Deus é. Toda vez, meus irmãos, toda vez que você de forma muito séria medita nas Escrituras e no ser de Deus, eu por experiência posso lhe dizer que não haverá outro fim senão a humilhação pessoal e as lágrimas. Só. Pensa em alguém que seja santo, bom, perfeito, puro, cheio de graça. Esse é Deus. Tudo que é perfeito provém dele. Tudo que é bom provém dele. Toda luz provém dele. Pense em alguém que é trapo de imundícia, que é morte, que está em desgraça, condenado, que não pode fruir de si bem nenhum. Somos nós. Toda vez que eu faço essas duas comparações, qual o resultado final? Deus é bom. Então ele começa nessa ideia: todo que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Mas espera aí, eu não sou digno dele. Eu não sou digno dele. O justo morreu pelos injustos. Então, ele tem todo o direito de me lançar fora.
E aí essa dúvida às vezes ataca o coração. E ele então é atacado por isso. Mas o cunhado dele então narra que logo depois a graça triunfa. E aí então vem essa narrativa maravilhosa do próprio James Durham. E ele diz assim: pouco antes de morrer, Durham brandou com um santo gozo: acaso o Senhor não é bom? Porventura ele não é infinitamente bom? Veja como ele sorri. Isso é o que digo e proclamo. E então ele falece com 35 anos no dia 25 de junho de 1658. Por 11 anos, então, ele pastoreou a sua igreja. E como nós vimos, ele estudava e trabalhava tão arduamente que aquelas pessoas acreditavam que isso acelerou a morte dele, que ele veio a morrer por causa dessa entrega que ele tinha no trabalho pastoral para com a igreja. Alguma pergunta, alguma colocação sobre a vida de James Durham? Sim, Jane. Você mencionou aí que acelerou, né? Mas não fala a causa em si, que ele tinha antes. Não fala. Não tem um registro de qual seja a causa. Provavelmente alguma enfermidade. Geralmente eram enfermidades, né? A vida era muito dura. Por isso os puritanos, principalmente os escoceses e ingleses, a média de vida é dos 30 aos 40 anos. Quem passa daí é lucro. Era lucro. Era bem, bicho. Dos filhos, a gente vê os puritanos que tinham filhos, geralmente os filhos morriam assim. Ele tinha 10 filhos, sobrevivia 5. Né? Então a gente viu o anterior, ele teve 5, só 2 que prevaleceram, os outros morreram na infância. Então a vida era bem difícil, né? Bem dura. Everton. Ele estudou na Universidade de St. Andrew, mas não terminou o estudo. Não diz qual foi o curso que ele fez. Isso antes do Evangelho. Depois que ele cessa, ele larga a universidade porque a família dele era muito rica. E ele diz: por que eu vou estudar? Vou ser um fidalgo, vou viver da minha riqueza. E deixa o estudo e vai viver da riqueza. Quando ele se casa, a sogra o leva à igreja, ele se converte. Depois de todas essas experiências, ele vai para a Universidade de Glasgow, onde ele se forma em teologia e depois mestre em artes em 1647. Aí essa é a formação dele. Okay? Também não tem um relato se os pais dele, o Alexander Durham e a Ellen, que agora eu me esqueci o sobrenome dela, fossem cristãos. Não tem relato, mas a princípio parece que não. Parece que não. Que ele era o jovem rico e não queria viver pelo Evangelho. Queria viver pela... Nem estudar ele quis, né? Ele larga a universidade e vai viver da sua riqueza. Bom? Nesse curto ministério foram... Eu olho aqui agora, meu Deus. A bênção, a morte abençoada daqueles que morrem no Senhor é um deles. O livro de Apocalipse 2. O Cristo crucificado, o Evangelho em 72 sermões em Isaías 53. Então, 3. O concernente ao escândalo 4. Leituras em Jó 5. A prática da exposição dos 10 mandamentos. O livro de Cânticos de Salomão e as insondáveis riquezas de Cristo. É o último. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 livros, um de 375 páginas, 460, 425, 240, 400 páginas. As pregações de Isaías 53 são 72 sermões, são 104 páginas. O livro de Apocalipse, 1035 páginas. E o mais curto é a morte abençoada dos que morrem no Senhor, 129 páginas. Todos em língua inglesa, nenhum em língua portuguesa. O último dele, as riquezas insondáveis de Cristo. Esse foi o último. Sermões para o culto de Santa Ceia.
sim. É uma vida, como eles narraram, né? Ele se entregou de tal maneira que as pessoas acreditam que talvez isso tenha acelerado o processo, porque é dolorido, né? Dolorido. Às vezes o exercício intelectual machuca mais do que o exercício físico. É dolorido, não é fácil. Então ele conduzia a igreja, ele cuidava da igreja, escrevia, pregava, e nessa época que a gente sabe como é que era. Ele enfrentou algumas controvérsias teológicas no período em que ele estava inserido. Chegou a ser capelão do rei James. Então é uma vida assim, bem ativa num curto período de existência. Alguém tinha pedido a palavra? Sim. Como é que é a estrofe final aí? Hino de número 26. Quando afinal, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelho entre os santos, na mais humilde e vera adoração. De fato, o final do hino 26 aí, ele cabe muito bem com essa instrução que Durham fez lá em Apocalipse 14:13 sobre preparar-se para a morte. E o hino então fala aí de uma expressão muito bela: quando as portas da mansão se abrir, eu vou estar lá já de joelho entre os santos. É uma disposição daqueles que se preparam para estar com Cristo. Então, eu acho que nós devemos começar em meados de outubro o estudo da teologia dos puritanos. A gente encerra essa parte biográfica e nós vamos ver um dos temas é como os puritanos viam a morte. E aí eu acho que um dos livros que nos conduz nessa ideia é o de James Durham, e o que tem em língua portuguesa, o Bailey, é a prática da piedade. Ele tem um capítulo inteiro sobre preparar-se para a morte. Então a gente vai estudar esses dois materiais aí, ver um pouquinho da teologia que os puritanos prepararam sobre encontrar-se com o dia final, que é a morte. Amém? Vamos orar, encerrando? Sim, mas... Não, ele não teve filhos. Não teve filhos. A esposa dele morre, depois que ela falece, ele 5 anos depois se casa com a segunda esposa. Depois que ele se casa com ela, 5 anos depois ele morre. A gente não sabe de que, mas ele vem a falecer. Bom, então ele não deixou filhos, nem com a primeira nem com a segunda. Acho que escrevendo esse tanto em tão pouco tempo, com um ministério tão grande, isso não dá tempo não, né? Bem difícil, eu acho que é difícil. Não dá tempo para namorar, para sair com a esposa, é só trabalho. Foi só o espiritual do Rangel, foram muitos. E nós ainda estamos sendo alcançados, né? Graças a Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela vida e o exemplo que nosso irmão James Durham deixou. Por esse exemplo, ó Deus, magnífico, de uma seriedade para com o estudo da palavra. Como é forte a declaração do teu servo, que o Senhor nosso Deus tivesse concedido a ele mais 10 anos de vida. Ele passaria 9 anos estudando para no 10º ano pregar. Ó Senhor, levarmos em tão grande seriedade a tua palavra. Senhor, também nos concede, como o Senhor concedeu ao teu servo, uma certeza acerca da salvação. E descansarmos nas promessas como ele descansou. E que no dia da nossa morte também, como nosso irmão, possamos ver o próprio Cristo sorrindo para nós. E com gozo exclamarmos: eis ele, o nosso Senhor, está sorrindo para nós. Continua nos instruindo pela palavra, edificando-nos, ó Deus, pelo exemplo e vida dos homens santos que o Senhor Deus levantou na história da igreja. Conduz-nos esta noite à tua presença, dar-nos descanso para as nossas atividades no dia de amanhã. É o que nós oramos, Pai, em nome santo de Cristo Jesus. Amém.